Muita gente acha que ser síndico é só cuidar do jardim e resolver briga de vizinho, né? Pois é. Acontece que a realidade, na lei, é bem mais séria e cheia de responsabilidades. Vamos mergulhar juntos no que o Código Civil Brasileiro realmente exige dessa função. É uma jornada importante para entender os direitos e, principalmente, os deveres de quem assume esse posto. Vamos lá? Para começar, vamos pensar um pouco. O que de fato significa ser síndico? Para muita gente, é aquela pessoa que topou pegar um abacaxi, quase um trabalho voluntário. Mas como a gente vai ver, essa percepção comum esconde a real dimensão e os verdadeiros riscos do cargo. Essa é a imagem clássica, não é verdade? O síndico é a pessoa para quem a gente liga quando o portão quebra, quando tem vazamento ou quando o vizinho de cima resolve arrastar os móveis de madrugada. Só que reduzir o cargo a isso é ignorar a parte mais crucial e, como vamos ver, a mais arriscada de todas. E aqui o jogo vira completamente. Perante a lei, o síndico não é um quebra-galho. Ele é o representante legal de todo o condomínio. E a gestão dele está amarrada diretamente ao seu CPF. É isso mesmo. Uma decisão errada, ou até a falta de uma decisão, pode acabar custando patrimônio pessoal de quem está no cargo. A conversa ficou bem mais séria agora. Ok, para entender de onde vem toda essa responsabilidade, a gente precisa ir direto na fonte. E não, a fonte não é o grupo de WhatsApp do condomínio, tá? A base para tudo isso está na lei, mais especificamente no nosso Código Civil. É ele que funciona como o verdadeiro manual de instruções do síndico. E o ponto central de tudo é este aqui, o artigo 1348 do Código Civil. Pense nele como o guia oficial do síndico. E um detalhe muito importante, o que está escrito ali não são sugestões, viu? São deveres obrigatórios, que definem a atuação de qualquer pessoa que ocupe essa função no Brasil. Bom, esse manual se divide em 9 pontos que são absolutamente cruciais. Dá para pensar neles não como uma simples lista de tarefas, mas como os 9 mandamentos da gestão de um condomínio. São as regras do jogo que todo síndico precisa, mas precisa mesmo, dominar para ter uma gestão segura e se proteger. Então, guarde bem esse número, 9. São 9 deveres essenciais que a lei exige, nem mais nem menos. E cada um deles tem um peso enorme e, claro, consequências. Vamos dar uma olhada nos principais agora. Vamos à primeira parte desses deveres. Primeiro, convocar assembleias. O ponto aqui é que o síndico não é um rei. Ele governa com a assembleia. As decisões importantes são coletivas. Segundo, ele é a voz e a assinatura legal do condomínio, seja para fechar um contrato ou para responder na justiça. Ele também tem o dever de ser transparente e avisar todo mundo imediatamente se o condomínio for processado. E, por último, mas super importante, ele é o guardião das regras, garantindo que o que está na convenção e no regimento seja cumprido. E isso vale para todo mundo, sem exceção. Seguindo aqui, a gente entra na parte mais do dia a dia. O síndico precisa cuidar da conservação de tudo que é de uso comum, desde a limpeza da piscina até a estrutura do prédio. Ele também precisa planejar o orçamento anual para garantir que as contas fechem e que não falte dinheiro. Aí vem uma parte chata, mas obrigatória: cobrar quem não paga o condomínio. Isso não é uma escolha, é um dever para não prejudicar quem paga tudo em dia. E claro, a famosa prestação de contas, que tem que ser feita todo ano. Olha, de todos os 9 deveres, este aqui talvez seja o que tira o sono. A lei obriga que o condomínio tenha um seguro. Se acontece uma tragédia, como um incêndio, e o prédio não tem seguro ou a apólice está vencida, o síndico pode ser obrigado a pagar a reconstrução do próprio bolso, com o patrimônio dele. O risco é simplesmente gigantesco. Bom, já entendemos os deveres. Agora, a gente precisa falar sobre o que acontece quando eles não são cumpridos. E as consequências não são só uma bronca na reunião de condomínio, não. Elas podem ser muito graves e se dividem em 2 áreas bem diferentes: a civil e a criminal. E aqui fica muito claro qual é a diferença. A responsabilidade civil é a que afeta o bolso. Ela acontece quando o síndico, por uma ação ou por não ter agido, causa um prejuízo em dinheiro para o condomínio. Já a responsabilidade criminal, bom, essa afeta a liberdade. É quando a atitude do síndico se encaixa em um crime previsto em lei. É a diferença entre ter que pagar uma indenização e, em casos extremos, correr o risco de ir para a prisão. Geralmente, a responsabilidade civil nasce da culpa, que pode aparecer de 3 jeitos. A negligência é o famoso deixar de fazer, como esquecer de recarregar os extintores. A imprudência é o contrário, é fazer algo que não devia, algo arriscado, tipo usar o dinheiro do fundo de reserva sem a aprovação da Assembleia. E a imperícia é quando a pessoa age sem ter conhecimento técnico para aquilo, tipo tentar consertar o elevador por conta própria e causar um acidente.
Agora, na área criminal, os exemplos são ainda mais pesados. Usar o dinheiro do condomínio para pagar uma conta pessoal, por exemplo, é crime de apropriação indébita. Ofender a honra de um morador numa discussão pode virar um processo por calúnia ou difamação. E o cenário mais trágico de todos: se a falta de manutenção num parquinho, por exemplo, causa um acidente grave com uma criança, o síndico pode, sim, responder criminalmente por isso. Diante de tantos deveres e tantos riscos, uma pergunta sempre aparece. O síndico pode passar a bola para outra pessoa ou para uma empresa? Ele pode dividir esse fardo? A resposta é um pouco complexa. É tipo um sim, mas não. A regra é bem clara. O síndico pode sim delegar a execução das tarefas. Ele pode contratar uma administradora para cuidar dos boletos e da parte burocrática. O que ele nunca pode delegar é a responsabilidade final. Ou seja, se a administradora cometeu um erro grave, perante a lei, o responsável final continua sendo o síndico, que tinha o dever de fiscalizar o trabalho. Depois de falar de tanto risco, pode até parecer que ser síndico é uma armadilha, né? Mas calma, não é bem assim. Existe um caminho seguro, um verdadeiro escudo de proteção que garante uma gestão tranquila. E ele é baseado exatamente no que a lei pede. Para ter um mandato seguro, o síndico só precisa se apoiar nesses 3 pilares. Primeiro, não ser omisso. Viu um problema? Resolva. Viu uma regra sendo desrespeitada? Haja. Segundo, não ultrapassar seus poderes. É preciso lembrar sempre que quem manda, no fim do dia, é a Assembleia. E terceiro, ser transparente. Prestar contas, comunicar o que está acontecendo. Isso não só evita fofoca e desconfiança, como protege o próprio síndico. E para a gente fechar, fica uma reflexão. No fim das contas, ser síndico não é sobre ter poder, é sobre gerenciar a confiança de dezenas, às vezes centenas de famílias. É muito mais do que só cuidar do jardim. É um papel que exige diligência, respeito às regras e, acima de tudo, respeito às pessoas. E aí, a gestão no condomínio onde se vive hoje, ela é baseada na confiança ou no poder? Fica a pergunta no ar.